Bom dia, pessoal. Estamos aqui começando mais um dia, né? Hoje é feriado, sexta-feira santa. Para muita gente é um dia para fazer alguma coisa, sei lá, mas para mim é um dia pior do que os outros dias. Por que pior? Porque esse sono aqui é um pouco do efeito antipsicótico, né? Dá um pouco de sonolência, né? Dessa letargia. É, não tem nada o que fazer, né? Se eu quiser, sei lá, dar uma volta, uma coisa. Provavelmente eu vou ver as ruas vazias, essas coisas, que deixa a gente um pouco mais deprimente, né? A pessoa fica com o humor mais deprimido. Vou segurar aqui para poder melhorar o microfone. Ultimamente meu humor tá relativamente deprimido. Eu tô tomando um pouco mais de ansiolítico para ver se melhora mais. Mas não tem risco de depressão não. É mais mesmo uma sensação mesmo de depressão, de tristeza, né? A tristeza, né? Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa. Eu vim trazer o vídeo aqui para vocês hoje, para a gente falar sobre como eu consegui, né? Como eu consigo lidar com alguns delírios e algumas alucinações, né? Logicamente, existem técnicas, né? Alguns psicólogos de terapia cognitiva comportamental, gestalt, eles vão ensinar, assim, se forem, tiverem conhecimento já com pacientes esquizofrênicos e tal, porque assim, não é tão comum, né? Esse barulho que vocês estão vendo aí é o meu gato enchendo o saco ali atrás ali, com a tampa de caneta. Mas o que eu faço? Vou dar um exemplo aqui para vocês. É um exemplo, né? Eu tô vendo agora. Eu gosto de usar o exemplo do leão, né? Tô vendo o leão com olho, ouvido, sentindo o cheiro. Não paro de ver, ele tá ali, né? No começo eu sentia muito medo, me assustava, né? Tinha aquela reação, porque eu não compreendia aquilo no começo da doença, né? O que era aquilo, como foi aquilo, assim. A alucinação ela vem tão rápido que não tem, ela domina o teu raciocínio, né? Ela predomina sobre a tua consciência, né? Estou falando como leigo, né? O médico ele pode dizer alguma outra coisa diferente, mas ela tipo quando ela vem ela predomina, ela vira como se fosse teu foco, teu hiperfoco, né? Não tem como tu desviar daquilo, não tem como eu fugir, vou botar uma música aqui que vai parar, não tem isso, ela fica ali, tá certo? É um delírio persecutório, né? Mas depois tu, com o tempo, né? Como tudo na vida, com o tempo, você começa a criar técnicas de enfrentamento, né? Técnicas de enfrentamento. Essas técnicas de enfrentamento são tipo assim, no caso do leão, eu paro e penso e digo assim, ó, o leão só tem na África. Mas ele ainda continua lá. Continua vendo, ouvindo, entendeu? Mas ele ainda continua lá. Mas é uma forma de eu tipo me conter. Eu tipo um pouco meio que reprimo, né? Quando eu crio na minha consciência de que aquele animal não é real, porque eu sei que ele não existe nesse continente, entendeu? Ou por exemplo, estou vendo um morcego que é muito grande, fora do comum, né? Aí eu digo assim, ó, não existe, eu não conheço, né? No livro de biologia, um morcego que tenha 2 metros de tamanho, né? Aqui dentro da minha casa.
é fora de lógica, por onde foi que ele entrou e tal. Começa a questionar essas coisas, mas não paro de ver, né? Me assusta ainda e tal. Isso é bom para os delírios visuais, né? Quando você vê coisas muito bizarras e tal, lógico que a pessoa vai sentir medo, entendeu? É normal sentir medo, né? O medo ele é um limitador, né? Ele é um limitador, funciona como um limite, né? Mas ao mesmo tempo associado com o medo tem um sentimento de desespero, né? De repente, desesperado, você pode tomar uma medida descabida, né? Descer uma escada correndo, se machucar, se acidentar, ou pegar uma faca e tentar ferir a coisa, né? Uma das coisas que eu sempre tive medo foi de, no começo, né? De ver, ser uma pessoa e eu ver outra coisa, né? Tipo assim, eu sou casado, né? Eu ficava com medo de, tipo assim, acordar de noite e no meio da noite olhar pra cama, em vez de ver minha mulher ver um bicho, aí querer dar uma pancada nela, uma porra desse tipo, derrubar ela da cama, no susto, né? Sai daqui. Eu morri de medo. Mas isso não acontece não, entendeu? E normalmente você vê gente mesmo. Elas não são metamorfos, não tem essa aparência não. Esses monstros, essas coisas, essas visões, elas são mesmo bem, como eu vou dizer assim, bem estrombólicas mesmo, né? E existe também, que eu já vivenciei muito, algumas visões, umas alucinações assim como é que eu vou dizer para você, que se constrói um mundo completo, ou seja, você não alucina vendo um bicho ou um objeto, você alucina vendo um mundo. Por exemplo, vou contar para vocês um aqui. Eu estava deitado na rede aqui no meu quarto, né? Na época minha esposa tava, acho que né, o nosso neném tinha uns 11 meses. Aí ela ficava na cama com o neném para amamentar. E eu ficava na rede, né? Ó, o neném tá ali, ó, porque não dá pra ver. Brincando aqui no chão. Hoje ele já tem 2 anos. Aí eu tenho a mania de dormir com a cabeça coberta, né? Eu boto o lençol e cubro a cabeça todinha. Quando eu fiz isso, cara, foi como se viesse um céu. É como assim, isso eu explicando, né? O lençol foi como se fosse um céu. Ficou um céu. E eu fui levado para um tempo medieval, né? Fiquei num tempo medieval. Quando eu me vi aonde eu tava entre feixos de madeira. Tipo aqueles que o pessoal faz para queimar as bruxas, né? Bota aquela ruma de graveto lá em pé. Eu tava lá deitado lá e uma ruma de madeira em cima de mim e o pessoal ia incendiar. Cara, eu vi o pessoal com as tochas na mão. Eles iam queimar outra pessoa, não era eu não, né? Eles iam me queimar lá de tabela, porque eu tava lá. Cara, eu senti um terror tão grande que eu não consegui chamar minha mulher. Não conseguia, não conseguia. Fiquei chorando dentro da rede, chorando, me debatendo, me tremendo. E eu mandei uma mensagem de celular, não sei como, pro meu irmão. Acho que foi pro meu irmão. Mandei uma mensagem de celular, um áudio, né? Dizendo que eles iam me queimar, acho que era chorando, dizendo assim, eles vão me queimar, eles vão me queimar. Aí meu irmão, como a doença tava bem forte na época, né? Meu irmão na mesma hora pegou o telefone e ligou pra minha esposa. A minha esposa já tava dormindo, né? Aí ela atendeu, quando ela acordou, me viu eu me debatendo. Mas não era um pesadelo, porque eu tava acordado, entendeu? Não era um pesadelo, eu não tava sonhando não, eu tava acordado. E eu tentei chamar ela, só que eu chamava tipo assim, Adriana, Adriana. Por que eu tava falando baixo? Porque se eu falasse alto, o pessoal que ia tocar fogo na fogueira ia ouvir. Aí iam botar fogo, entendeu? Então eu falava baixinho para poder ela ouvir e eles não me ouvirem. Vocês estão entendendo? Para vocês verem um grau de perturbação que é a coisa. Então eu fiquei só assim, Adriana, Adriana, para poder não me ouvir. Se eu falasse, eu gritava, Adriana, Adriana, socorro, né? Mas eles iam ouvir e iam me tocar fogo. Cara, quando ela
me trouxe à tona, né? Ela tirou o lençol da minha cabeça e começou a me chamar, passar a mão na minha cabeça, no meu rosto e tal. E a alucinação tava lá. Eu vi o povo dentro do meu quarto. Não era mais o meu quarto, era como se fosse um campo. Um campo assim no mato. Uma clareira. Né? E eu vi o povo lá com as tochas lá e eu fiquei gritando, eles vão me queimar, eles vão me queimar, eu apontando lá, eles vão me queimar. E a Adriana, calma, não tem ninguém, nós estamos em casa e tal. E a alucinação persistiu. Aí ela foi, me deu um calmante, né? Me deu um calmante e ficou ali comigo ali uns 10 minutos, 15. Aí foi que se desfez, né? Esse é um tipo de alucinação assim bem diferente, né? Às vezes a pessoa pensa que o esquizofrênico veio o bicho, veio o dragão, veio a cobra, veio o gato gigante, cor desse tipo, mas não, às vezes tem essas realidades, né? Eu já tive uma realidade aqui, eu olhei aqui pro meu filho e na minha cabeça meu filho não era meu filho, era filho de outra pessoa. Não filho de outra pessoa, tipo assim, que a minha mulher me traiu, mas tipo assim, era uma criança do vizinho, do meu cunhado, do meu sobrinho. Eu não tinha na cabeça que tinha filho, entendeu? Criou-se uma crença, né? Isso é uma crença. Criou-se uma crença de que ele não era meu filho, entendeu? Aí passou, demorou um dia, um meio-dia mais ou menos, e passou. Era uma crença. Meu pai, quem é esse menino aqui? Que não me lembro dele, né? Tô vendo, mas não me lembro da informação, né? Tem esses delírios, né? Eles predominam na visão, lógico, né? A visão é o sentido mais apurado que a gente tem, que a gente mais usa, né? Não o termo mais apurado, mas é o que a gente mais usa, e sem querer é o que mais influencia a gente. Tem esses tipos de delírio, né? E tem as vozes, cara. As vozes, elas estão comigo sempre. Infelizmente, assim, eu fico sempre ouvindo. Mas as vozes, né, que são alucinações auditivas, né, elas funcionam como elas funcionam como isso já sou eu dizendo, né? Não tem parâmetro médico não, tá certo? Isso sou eu observando a doença, né? Eu gosto muito de ler, gosto muito de anotar e tudo. E no começo as vozes elas eram muito perturbadoras. Elas diziam umas coisas e atacavam, né? Falavam palavrão, xingavam e tal. Tem umas que ainda xinga, né? Mas elas em si, eu notava que elas vivenciavam a mesma coisa que eu vivenciava. Por exemplo, eu tive uma DR com a minha esposa, né? Eu tive uma discussão aqui por causa de uma. Porque eu não fiz o café. Pronto, a garrafa de café aqui. Eu não fiz o café ainda, né? Aí minha mulher briga comigo, tu não fez o café e tal, pronto. Aí as vozes começavam, deixa essa mulher pra lá, cara, tá doida. A outra voz dizia assim, a obrigação de fazer o café é dela. Aí a outra voz diria assim, tu já fez tanto café, hoje é o dia dela fazer. Outras vozes não diziam nada. E outras vozes diziam que eu deveria realmente ter feito o café. Ou seja, existiam várias opiniões sobre o mesmo fato. Eu ficava notando, né? É como se fossem outras consciências, né? Outras consciências. Mas o que eu sei, todas elas sabem. Elas sabem todas as minhas memórias, até melhor do que eu, né? Tem memória, cara, que eu puxo aqui que nem eu sei como é que eu me lembrei da coisa, né? No começo era muito desorganizado, né? O que eu vou falar aqui, eu não sei se tem relato médico, histórico médico e tudo, mas comigo funcionou. A gente meio que entrou em consonância, né? A gente entrou meio que em consonância. Como é que eu vou dizer assim? As vozes,
né? Também pode ser um delírio, né? Existe o que a gente chama de delírio de crença, né? Que você crê que aquilo ali aconteceu e é real e é irrefutável, não tem, é um delírio de ordem primária que a gente chama, né? No começo as vozes me perturbavam muito, né? Me perturbavam muito, 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 muito. Vou falar uma coisa forte, tá certo? Mas não se impressionem. Elas me perturbavam num grau tamanho que meu desconforto, tudo que eu tava passando, né? Tudo me encaminhava, elas ficavam dizendo para mim me matar, as vozes, né? Elas acordaram que não compensava viver. Tipo assim, eu tenho hoje 40 anos, a expectativa de. Olha o raciocínio delas. A expectativa do brasileiro é de 72 anos, tu vai passar mais 32 anos assim, tomando remédio, sem fazer isso, sem fazer aquilo, sem trabalhar como um inválido dentro de casa, não sei o que, tudo. Cara, aquilo ali repercutiu tanto na minha mente primária que eu chamo, né? Meu eu mesmo, que eu tava me convencendo, né? Me convencendo. Apesar dos suicídios serem baixos em quem tem esquizofrenia, são muito altos em quem tem depressão. Mas, cara, eram umas ideias tão persistentes e tão justificadas que ficava difícil resistir, ficava difícil contra-argumentar. Mas aí aconteceram algumas coisas aqui no meu cotidiano, né? Com a minha esposa, com meu filho, com meu irmão, umas coisas assim. E as vozes reanalisaram o caso de suicidar e disseram assim, não, para ninguém vai mais se matar não. Aí começaram a desconstruir o pensamento. Ninguém vai se matar não. A voz 4 que eu chamo, né? Ela é uma voz assim bem enérgica, bem vigorosa, bem arrojada, agressiva, não violenta, né? Não é violenta, agressiva, eu digo assim, arrojado, corre atrás, dá um impulso, né? Ela disse, rapaz, não se preocupe não que eu vou lhe energizar aqui e tal, e não sei o que, no que depender. Aí a voz 1, eu vou explicar para vocês, a voz 1 é uma voz racional, a voz 2 ela é bem emocional, bem emotiva, se a pessoa me magoa, ela é a primeira a falar. A voz 3 é uma voz esculhambada, cara. Ela é uma voz tipo motorista, né? Tu vai aqui, o motorista passa na faixa da direita, tu diz assim, pá, sai daqui, seu não sei o que, vá pra não sei aonde, pronto. Só porque ela fica bem calada na maior parte do tempo. Quando vem uma pessoa encher muito meu saco, né? Conversar besteira, aí a voz diz assim, manda essa pessoa se catar, macho. Despacha este doido, né? Não dá ouvido não. Ele é bem assim, bem. Né? Mas ele fica calado a maior parte do tempo. A maior parte do tempo a voz que fala mais é a 4. Ela é que diz assim, vamos tomar um banho, vamos comer, vamos ali no centro, vamos no banco, vamos depositar um dinheiro, sacar, né? É quem me permite às vezes dirigir, né? É uma voz de atenção, ela é assim uma voz quase completa, né? Uma personalidade quase completa. Não, mas não são personalidades, pessoal, porque eu não tenho um distúrbio de personalidade. Essas vozes, elas são produtos da minha mente, né? São alucinações, né? Não tem nada de fora, nem espírito, nem nada não, né? É a mente que partiu, né? Se quebrou em vários pedaços e delas nasceram essas vozes. É tanto que nenhuma delas tem as emoções completas, né? Nenhuma delas tem todas as sensações, né? Uma sente uma coisa, a outra sente outra coisa. Quem sente raiva é uma, quem sente o amor da minha mulher é outra, quem sente o amor do meu filho é outra, entendeu? E assim sucessivamente, né? E elas estão sempre comigo, cara. Né? O antipsicótico faz eu parar de ouvir? Não, infelizmente não, né? Mas impedem ela de exercer comandos. O que acontecia? Quando eu tomava pouco antipsicótico ou no começo da doença, o que as vozes falavam, eu não diferenciava dos meus pensamentos das vozes. Então eu acabava fazendo o que as vozes falavam, entendeu? Como sendo meus pensamentos. Eu tornava o que elas falavam como se fosse pensamento meu, né? Vamos derramar aqui esse gelágua aqui, pronto, eu ia derramar o gelágua, entendeu? Aí a partir do que eu tomei o antipsicótico, eu comecei a ouvi-las, né? E decidir se eu faria ou não a ação,
Então assim, eu meio que interrompi a cadeia de comando. Mas às vezes elas, dependendo do estado de espírito que eu tô, às vezes eu tô um pouco mais deprimido, né? A gente não fica 100%, a gente não é forte todo o tempo, né? E às vezes elas meio que tomam de conta, né? Grosseiramente, vamos botar assim, como se fosse uma possessão momentânea, né? É uma possessão momentânea, né? Dá-se uma transformação assim no semblante, na personalidade da pessoa. Não tem esse negócio de mudar a voz, porque isso é transtorno de personalidade ou transtorno de identidade. Os meus valores, as vozes compartilham os mesmos valores, as mesmas crenças. Eu sou muito religioso. Eles acreditam na minha mesma religião, no mesmo Deus. Eles gostam de comer as mesmas coisas que eu gosto, entendeu? Então não é um transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade, o cara gosta de manteiga, o outro não gosta, gosta de margarina, um toma chá, o outro toma café, um gosta de esporte, o outro não gosta, um dirige, o outro nem sabe dirigir, né? E normalmente as personalidades, elas às vezes nem sabem que a outra existe, né? E as minhas vozes não, elas discutem entre si e às vezes eu fico ouvindo aqui elas brigando, entendeu? E elas prolatam o julgamento, ó. Pá, agora eu tô fazendo aqui um sanduíche, né? Esse sanduíche aqui quem tá fazendo é minha mulher, pra ela, né? Aí a voz está dizendo assim, ah, ela tá fazendo pra ela, mas não vai fazer pra ti, né? Se tu quiser, tu vai ter que fazer pra ti. Essa mulher não é boa, não. Aí bota defeito, ó. Aí se eu for pegar a corda dela, eu vou brigar com a minha mulher, vou acabar meu casamento e tal. Por isso que são umas nuances que a família é importante, entendeu? Compreender, diferenciar o que é real do que é alucinação, do que é delírio, entendeu? Então, pessoal, hoje eu trouxe para vocês aí uma explicação sobre como eu vivo as alucinações, como eu lido com elas, né? Tanto as visuais quanto as auditivas, tá certo? Vocês estão ouvindo um barulho aqui, mas é minha mulher fazendo lanche aqui, né? Aqui ela aqui, ó. Nós estamos aqui se ajeitando aqui para recente vai fazer uma viagem. Eu tô com uma preguiça, né, mãe, pai? Ainda bem que ela vai dirigindo, né? A gente ia ali ver a praia, que o neném nunca viu praia, né? É bom que ela vai pra praia, mas não entra na água. Não sei que diabo é isso, ela acha bom a areia. Quando eu for agora, eu vou levar um balde. Um balde, aí traga a areia da praia. Quando ela quiser ir pra praia, eu derramo ali na garagem e boto ela pra se deitar em cima. Vou ver se eu faço isso agora. Tá certo, pessoal? Então, assim, eu sempre digo o vídeo encerrando do mesmo jeito, né? Ó, pra poder ficar bom, se recuperar, tem que querer, né? Querer tomar as medicações direitinho, com compromisso, nos horários, da forma que o médico manda. Não invente receita, nem copie receita do amigo, né? O remédio do amigo é um, seu remédio é outro. Se você sentir que precisa de um ajuste na medicação, ou a medicação não está fazendo o efeito que você acha que você está fazendo, comunique seu médico, né, que acompanha seu tratamento. Só ele sabe ajustar, ele é quem tem o saber, né, dos fármacos, dos sintomas, né? Não fique também procurando muita coisa na internet, que o cara vai às vezes se impressiona e acha que tá com uma coisa, outra coisa. Eu já vi gente aqui que falou comigo que tem esquizofrenia, depois virou transtorno bipolar, depois depressão, depois transtorno borderline, depois transtorno de identidade, tá certo? Então procure sempre o profissional, né? É importante, profissional. E faça psicoterapia, né? Se você já tem diagnóstico fechado, é muito importante você estar sendo acompanhado por uma psicóloga, né? E terapia ocupacional. No vídeo passado, de ontem, né? Eu mostrei minha terapia ocupacional, que é pintar quadros. Você pode desenvolver a sua, pode jogar baralho, dominó, praticar esporte, fazer caminhada, jogar bola, fazer o que quiser. O importante é você tirar, às vezes, criar esse hábito para poder te desfocar um pouco as coisas, tá certo? Então é isso, pessoal. Tamo junto e amanhã eu trago mais coisas.